Bom, pessoal, então essa é a nossa última parte, né, do sistema endócrino. E aí a gente parou lá falando sobre os hormônios da tireoide, né? Lembra que a gente falou, então, que lá na nossa hipófise, ela faz a produção de um hormônio chamado TSH. E esse hormônio TSH vai estimular a sua glândula tireoide a produzir três hormônios: o T3, o T4 e a calcitonina, sendo os mais importantes deles, né, T3 e T4. Então, pessoal, a gente tem mais de uma glândula que faz controle do cálcio. Vocês vão ver os paratormônios depois, né? Mas é importante que vocês saibam que a tireoide, o hipotireoidismo vai causar algumas condições. Lembra que a gente falou? Hipo vem de pouco, né? E hiper de excesso. E aí a gente tem aqui, ó, algumas características, né? Algumas manifestações de quem tem o hipotireoidismo. Por exemplo, você lembra que a gente falou que os hormônios da tireoide, que é T3 e T4, que geralmente são os exames que são pedidos, pessoal, quando é feito aí o exame para saber se a pessoa tem hipotireoidismo ou hipertireoidismo. No exame de sangue faz a dosagem desses dois hormônios, chamado T3 e T4. O triiodotironina, que é T3, pessoal, ele tem na composição dele o iodo. E aí a gente tem aí no Brasil, foi adotado porque a gente precisa de iodo para a produção desse hormônio. E aí no Brasil foi adotado colocar o iodo no sal de cozinha. Por isso que o nosso sal de cozinha é um sal iodado. Se você pegar um saco de sal, você vai ver que o saco de sal é um sal iodado. A gente tem aí alguns países desenvolvidos que o iodo é acrescentado na água. Mas no Brasil, a forma que eles acharam de colocar o iodo na dieta seria no sal, já que esse hormônio é tão importante aí para a produção dos hormônios da tireoide. Só que a gente sabe, pessoal, que o excesso, né, o excesso dele vai gerar aí um problema, tá certo? E aí, pessoal, então o hipotireoidismo ele vai causar, né, na pessoa um cansaço excessivo, desânimo, raciocínio lento, fala arrastada, sensação de frio excessivo. A pessoa vai ter aí um ganho de peso, tá? Pele seca, pouca sudorese, intestino preso. Então, tudo aquilo que deveria funcionar com uma certa velocidade vai ter a redução dessa velocidade de processamento pela falta desses hormônios, né, principalmente T3 e T4. E aí a gente tem uma condição diferente, né, que o hipertiroidismo vai ser exatamente o contrário disso, né? A pessoa vai ter um metabolismo acelerado, aquela pessoa agitada, com raciocínio rápido, a pessoa não consegue ficar parada, tem uma manifestação chamado, né, com os olhos, a pessoa fica sempre com os olhos arregalados. Então isso é característica de quem tem o hipertiroidismo, né? E aí vai ter um batimento rápido do coração, é aquela pessoa que está ligada no 220 sempre, né? Essa é a pessoa que tem o hipertiroidismo, tá? Aqui a gente tem dois exemplos, né? Um exemplo uma pessoa com hipertiroidismo, por exemplo, gordo, safado, perna de pau, incompetente, né? Aquela pessoa agitada, nervosa. E aí a gente tem uma pessoa com hipotireoidismo, que pena, um gênio, um craque, o melhor que eu já vi, né? Ou seja, a pessoa que está sempre em marcha lenta, né? São as duas características de quem tem hiper e hipotireoidismo, tá certo? E aí agora a gente tem aqui, pessoal, o cretinismo, que é como se fosse uma forma de um nanismo, né? E aí a gente tem isso acontecendo pela falta da calcitonina, tá? E também dos hormônios da tireoide. E a gente tem o contrário aqui, pessoal, que é o hipertiroidismo. O hipertiroidismo, fraqueza muscular, tremor na mão, batimento cardíaco acelerado, fadiga e cansaço fácil, que a pessoa está sempre muito
ligada no 220, diarreia, tem insônia, irregularidade menstrual, tudo isso é caracterizado são os sintomas da pessoa que tem aí o hipertiroidismo, tá certo? Nós temos aí o bócio, né? Os olhos arregalados que eu falei para vocês, é esse da foto aí, ó. Geralmente a pessoa que tem o hipertiroidismo, ela tem, né, o que a gente fala de exoftalmia, ou seja, os olhos, né, arregalados. Isso é característica de uma pessoa que tem hipertiroidismo, tá? O bócio, que é esse que vocês estão vendo aí no pescoço, né, com aumento anormal da glândula, também conhecido como um papo, a pessoa fica com aquilo, né, a glândula tireoide ela fica exageradamente aumentada e com isso a pessoa tem essa caracterização de uma glândula aumentada pelo excesso de produção desse hormônio, tá certo? Então, é muito comum acontecer câncer, tá, pessoal? Né? O câncer de tireoide é um câncer bem comum de acontecer e isso se dá também por um distúrbio, né, dessa produção de hormônios pela tireoide. Agora, pessoal, então nós falamos, da glândula pineal, que produz melatonina. Falamos da hipófise, que produz aí 7 hormônios, que vocês viram. Nós falamos da tireoide, que produz 3 hormônios. E agora nós estamos falando da paratireoide. A paratireoide, pessoal, são esses pontinhos que vocês estão vendo amarelo aí, ó, aqui na foto, né? E os hormônios a paratireoide, que são esses pontinhos, é como se fosse uma outra glândula, porque ela produz os paratormônios, né? Os paratormônios produz principalmente, né, essa glândula, a calcitonina. Então, a função principal dos paratormônios, pessoal, é fazer o controle do cálcio sérico, ou seja, o cálcio que fica na sua corrente sanguínea, tá? Então, essa é a função da calcitonina. Então, aqui a gente tem um resumo, né, da atuação dos hormônios da tireoide, da paratireoide. Na osteoporose, que a gente falou, né, os hormônios da paratireoide e da calcitonina, por exemplo, pode produzir. A falta da calcitonina pode causar a osteoporose, por exemplo, porque aí o seu organismo não tem o cálcio no sangue, ele vai sequestrar do osso, né, que é a nossa reserva aí de cálcio. Tá certo? Então, os paratormônios, se eu perguntar para vocês qual que é a função do paratormônio, fazer o controle do cálcio sérico, ou seja, o cálcio da sua corrente sanguínea. Pessoal, nós vamos falar aqui agora, falamos agora, né, falamos de qual glândula? Falamos da glândula pineal, falamos da hipófise, fomos descendo, falamos da tireoide, da paratireoide, né? Agora nós vamos falar dos hormônios da glândula suprarrenal. Na glândula suprarrenal, pessoal, a glândula suprarrenal é dividida em duas partes. Você tem a parte cortical, que é essa parte de fora, e a parte medular, que é a parte de dentro, tá certo? Então, cada parte da sua glândula suprarrenal vai produzir um hormônio diferente, sendo que a parte do córtex, que é a parte externa da medula, da glândula suprarrenal, ela vai produzir aldosterona, né, e os glicocorticoides, que é o cortisol, né? E aí a gente tem a parte medular, ela vai produzir um hormônio super importante chamado adrenalina e noradrenalina, tá? Então, como funciona, pessoal, é isso. A aldosterona, ela é responsável pelo controle da sua pressão arterial, tá? Então, para o controle da pressão arterial, os mineralocorticoides, né, como a aldosterona, ela faz parte de um dispositivo chamado renina-angiotensina-aldosterona. Então, a aldosterona ela vai fazer o controle dessa parte, né, da liberação e do controle, aliás, da sua pressão arterial, tá? E os glicocorticoides, como o cortisol, ele é um hormônio, né, como se fosse um corticoide natural, né?
A gente sabe que o excesso do cortisol faz mal, né, para o nosso organismo. Por exemplo, quando a gente está muito irritado, muito estressado, a gente tem uma liberação exagerada de cortisol. Então, esse cortisol vai fazer um efeito nocivo para o seu organismo. Porém, ele é muito importante, por exemplo, nas inflamações que a gente tem no nosso organismo. Então, é como se fosse um corticoide natural. Então, você necessita muito, o nosso organismo necessita desse hormônio para o controle, né, das nossas funções aí. Então, a adrenalina e noradrenalina, pessoal, a adrenalina e noradrenalina são hormônios que vão estar presentes quando a gente está em situação de luta ou fuga. Ou seja, naquele momento que você está muito em situação de estresse excessivo, por exemplo, um cachorro correu atrás de você, aquela adrenalina que é liberada para você correr daquele cachorro é liberado pela glândula suprarrenal, né? E ela vai liberar aquela quantidade de adrenalina e você vai sair correndo, né? Você tem a liberação de adrenalina, uma quantidade até no seu músculo que vai prepará-lo para a reação de luta ou fuga. Então, aquela reação que às vezes você vê as pessoas partindo para a luta é uma situação de liberação de hormônio, né? Então, ela está em extremo estresse, então ela vai partir ou para a luta ou para a fuga. Então, quando a gente está nessa situação de estresse muito grande, em situação de muito perigo, a gente tem a liberação da adrenalina. Então, é por isso que muitas vezes, quando a pessoa está morrendo, né, está tendo aí uma parada cardíaca, vocês vão ver muito na prática de vocês fazer a injeção de adrenalina para que dá aquela agitação e aumentar a frequência cardíaca, por exemplo. Então, uma das ações da adrenalina é aumentar a nossa frequência cardíaca, aumentar a frequência respiratória, colocar o seu músculo num estágio mais alongado para que você corra ou você parta para a luta, né? Então, esse é um hormônio muito importante. Pessoal, partindo aí para o nosso hormônio, o pâncreas produz dois hormônios importantíssimos, a insulina, né, e o glucagon. A insulina, todos vocês já sabem, né? Então, a falta da insulina vai produzir uma condição chamada diabetes, né? Que pode ser do tipo 1 ou do tipo 2, né? E a do tipo 1 é aquela pessoa que a pessoa nasce com aquela diabética, né? Manifesta na infância, geralmente, e a gente tem o diabetes tipo 2, que a pessoa, as células vão fazendo uma resistência na produção de insulina e a pessoa tem que fazer insulina exógena, tá? Então a insulina, pessoal, ela atua de que forma? Diminuindo a glicose. E o glucagon atua de que forma? Aumentando a glicose, tá? Então são dois hormônios com ações aí inversas, tá? Então, ó, a hipoglicemia quando a glicose é baixa, né? E a hiperglicemia quando a glicose aumenta, tá certo? Então, ó, a insulina aumenta, na hipoglicemia a insulina aumenta e o glucagon diminui, né? Na hiperglicemia a insulina diminui e o glucagon aumenta, tá? Se a insulina aumenta, você tem uma diminuição de glicose, então por isso que vai diminuir a glicose. E o glucagon vai fazer um efeito contrário, tá certo? Pessoal, a gente tem aí, então, né, para finalizar aí, os dois órgãos responsáveis pela reprodução e características. Pessoal, não vai dar tempo, eu vou gravar uma aula bem rápida, a parte final desse sistema dos duas últimas glândulas que faltaram aí, ovário e testículo. Vou fazer um vídeo bem rápido para a gente finalizar e aí já entro com o próximo assunto, tá certo? Então, até daqui a pouco.